Bem-vindos mais uma vez ao canal Escola Redesenhada. Hoje com o tema Projeto de Vida e as Eletivas, Eu, Nós e o Mundo. A sensação de dominar e programar o futuro nos traz conforto e elimina aquele sentimento insuportável de fugacidade e fragilidade de que estamos expostos a um mundo em que podemos, de um momento ao outro, ser tomados pelo inesperado que pode surgir e mudar completamente os rumos que traçamos para as nossas vidas. De certa forma, os pais introjetam nos filhos hábitos e desejos que eles queriam para si mesmos. Algo que os impulsos infantis, justamente pela falta de maturidade, são incapazes de rebater. Os pais querem cumprir nos filhos seus destinos insatisfeitos. Intenção esta fortemente protestada mais tarde na juventude. As inclinações do jovem e de seus dons pessoais são difíceis de serem constatadas num ambiente artificial, montado e postiço, porque isso os inibe. Essas inclinações se manifestarão com mais clareza em palavras e atos se essas informações forem colhidas em um ambiente descontraído. É na escola que essas aptidões, em tese, deveriam ser potencializadas na construção de um ambiente fértil para essas tendências que fazem parte do indivíduo desde seu nascimento. Não se deduz que todas as inclinações, por serem próprias, que são boas. Algumas devem ser desconsideradas. Muitas tendências são passageiras, e se pais e professores insistirem em investir nelas, dando excessivo valor, pode até mesmo ser prejudicial. Devemos criar um ambiente que seja propício para o afloramento dessas boas inclinações e talentos. Esses dons ou inteligências especiais diferem de indivíduo para indivíduo, mesmo naqueles nascidos da mesma família. Por isso, muito mais determinante do que uma matéria educacional é o que o jovem vive, que vai direcioná-lo, orientá-lo e capacitá-lo para esta ou aquela atividade, ofício ou profissão. O trânsito das vivências que vai apontar o caminho para que não tenhamos mais tarde, devido a influências externas e mal orientadas, simplesmente no advogado um homem que veste terno e gravatas, no militar apenas um exemplar masculino de farda, no médico somente um profissional de jaleco, etc. É triste constatar que alguns dons verdadeiros, genuínos, ficarão pelo caminho, embotados ou diluídos numa sublimação ilusória, e serão substituídos para nunca mais voltarem. Sublimação, o que seria? Seria colocar uma lente de aumento sobre um valor para compensar o outro que foi diminuído ou frustrado. Exemplo clássico disso é a decepção amorosa que leva uma pessoa a dedicar-se mais aos hobbies, academia, trabalho, religião, sindicato, intelecto. Sublimação é assim: o aumento de ganho de um valor em compensação de outro sonho ou projeto de vida que ficou para segundo ou terceiro plano.
Considerando que são muitas as vocações e cada uma delas se projeta em si mesmas ramos complexos, isto é, a vocação dentro da vocação. É difícil situar a educação no tocante a essas múltiplas características. Os especialistas em educação propuseram um modelo de ensino psicossocial orientado pelas características inatas do aprendiz, isto é, que nasceram com o indivíduo, qualidades naturais. Entende-se com isso as aptidões e tendências inatas ou congênitas. E a escola seria o caminho para aperfeiçoá-las, que, ao contrário, poderiam ser distorcidas, embotadas ou desviadas para direções não desejáveis socialmente. A aquisição da linguagem é um exemplo clássico disso. Esses talentos inatos, congênitos, nascidos com o sujeito, seriam de supor, a princípio, nem bons nem maus, apenas naturais. A direção ou a intenção de uma força modeladora externa empregada que daria uma configuração interessante e socialmente útil a eles, esse seria, em tese, o papel da escola e do componente do projeto de vida. O meio cultural rico é o campo propício para organização e maturação desses talentos e tendências naturantes. É aproximadamente a ótica de Rousseau. Os interesses e as preferências diferem nos diversos indivíduos e, é óbvio, a escola não pode atender toda essa diversidade, mesmo considerando uma clientela heterogênea, tenta flexibilizar, mas a uniformidade é inevitável nesse tratamento. Para finalizar, projeto de vida é obedecer à natureza, observar sua origem motivacional de influência, seu desenvolvimento e declínio das preferências e interesses. As aptidões afloram desordenadamente, com energias mais ou menos difusas. Os dons pessoais são mais claros e determinantes na infância, mesmo antes de ter contato com o mundo escolar. Essas qualidades, sendo genuínas e naturais, manifestarão mais tarde no decorrer do desenvolvimento psicossocial. Está cada vez mais difícil conciliar profissão com satisfação pessoal, porque o grau de interesses e necessidades são os mais variados. O que mais existe é interesse no sentido de lucro, vantagem e status. Quando não há interesse direto naquilo que se faz, procura substituí-lo pelos resultados daquilo que se faz, o que normalmente é prestígio, poder ou boa remuneração. Para o trabalhador cuja ocupação está sendo penosa, coloca-se à frente a necessidade de manter a família, pagar a fatura do cartão de crédito ou reformar a casa. O que move esse profissional são suas necessidades e projetos, e o moverão enquanto seus objetivos e precisão forem mais fortes que o estresse e a infelicidade que ele encontra no local de trabalho. Caso seu ambiente de trabalho e obstáculos na profissão suplantarem os seus projetos de vida pessoais, ele começará a ausentar-se do serviço para não enfrentar esse cotidiano devorante. Até mesmo poderá desistir de uma vez, porque o grau de insatisfação aumentou de tal forma que foi maior que suas necessidades e interesses iniciais.
há um contraconceito poderoso em relação a tudo isso que foi até aqui explanado. Seria observar a extensão da eficiência social da educação em expor o aprendiz justamente para aquilo, seria observar a extensão da educação. Há um contraconceito poderoso em relação a tudo que foi até aqui explanado. Seria observar a extensão da eficiência social da educação em expor o aprendiz justamente aquilo para o qual ele não foi talhado, isto é, proporcionar ao indivíduo o que lhe falta, porque para aquilo que ele é naturalmente apto, seguirá seu curso com ou sem educação formal. A história é cheia de exemplos de escritores fantásticos que pouco estudaram, grandes pintores sem formação acadêmica, músicos geniais que não sabiam ler partituras, etc. Bem, o importante é que cada indivíduo faça a sua escolha inteligente. A carreira escolhida é o vínculo mais forte do ser particular com o ser social, isto é, com sua vida doméstica, com o agente público que se desenvolve. A chave do bem-estar e equilíbrio dessa relação é escolher bem a sua ocupação. Descobrir aquilo que gosta, está apto e assegurar oportunidades de fazê-lo bem. Caso contrário, um conflito é inevitável entre o ser pessoal e o ser social. Não há pior lástima para um sujeito que não descobre sua real qualidade ou, por alguma força, desvia-se dela no trânsito de uma vida e se vê obrigado, para sobreviver e suprir as necessidades elementares, a uma ocupação em que não se realiza. De certo, atritos haverá, mesmo para aquele que realizou a carreira dos seus sonhos e está qualificado a ela, mas esses atritos são amenizados pela sensação de realização pessoal. A realização profissional tem de ter um valor para si e para os outros. Não só para si e não só para os outros. Fica aí essa grande dica. Encerramos mais esse capítulo com o pensamento ao estilo de Aldous Huxley. O propósito de todo condicionamento é induzir a pessoa a aceitar o destino social que as outras pessoas querem para ela. Muito obrigado, grande amor à saúde de todos e até o próximo capítulo.